Olá, crianças! Bom dia! Vamos para mais uma revisão do conteúdo de História? Estudamos no conteúdo de História a formação do povo brasileiro, que contou com a participação do índio, do negro e do europeu. Falamos também sobre os primeiros habitantes do Brasil, que foram os indígenas. Eles eram cerca de 5 milhões de nativos. Hoje, a população está bem reduzida. Eles foram classificados em 7 grupos, como consta no mapa. Estudamos também sobre a tribo, que é um grupo de famílias que fazem sua aldeia em uma mesma área. Falamos sobre o trabalho indígenas. Os indígenas, eles vivem da coleta de frutos, da agricultura e da caça. O seu trabalho é dividido entre mulheres e homens e também crianças. A divisão do trabalho é realizada por sexo. Falamos sobre as contribuições dos povos indígenas, o que eles deixaram para a nossa cultura. Estudamos também a relação entre os indígenas e o português, como se deu essa relação, o que os indígenas contribuíram, o que os portugueses deixaram para os povos indígenas. E também, no conteúdo de história, vimos a riqueza que vem do Oriente, ou seja, as grandes navegações. No século XV, os europeus procuravam novos caminhos para comprar os seus produtos. E o maior interesse deles eram as especiarias, que é a canela, o cravo, a noz moscada, a pimenta, a gengibre e o açafrão, produtos que eram caros naquela época. Eles também queriam comprar seda, porcelana, tapete e pedras preciosas. Falamos também sobre os grandes navegadores, que foi Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo, porque naquela época a Europa estava passando por uma série de transformações, tanto políticas como econômicas. Falamos também que esses grandes navegadores desenvolveram várias técnicas de navegações e instrumento. Um deles foi o astrolábio, um instrumento naval muito antigo, a bússola, composta por uma agulha magnetizada na horizontal. Estudamos a bússola também no conteúdo de ciências. Falamos sobre a caravela, é uma embarcação, né? Foi uma embarcação de grande porte médio. E falamos sobre a nau, que era uma embarcação maior do que as caravelas. Estudamos também sobre a cartografia, que é o estudo de mapas. E falamos sobre os 2 caminhos que os portugueses fizeram para poder chegar nas Américas. Estudamos também sobre a Espanha, que também tinha interesse em chegar às Índias, participou também do processo de navegação e que naquela época era uma aventura muito louca, mas Cristóvão Colombo encarou o desafio e conseguiu chegar as terras, que não eram as Índias e sim o Brasil. Ok, meus amores? Então, bom trabalho avaliativo para vocês.